do povo de Deus. Louvor abençoado. Você foi abençoado já pelo louvor? Eu também. Muito bom estar aqui, né, amados? Muito bom. Você veio correndo direto do trabalho aí, não deu nem tempo de tomar banho? Vai valer a pena. Já vi gente levantando a mão ali. Estamos no mesmo barco, mas esse barco não afunda. E esse barco vai ser abençoado hoje em nome de Jesus. Tá bom? Se coloque de pé, vamos à palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com você a palavra do Senhor. A palavra que Deus trouxe ao nosso coração, que recebemos através aí do anjo da igreja. Eu gostaria de compartilhar com vocês, queridos. Nós que estamos aí nesse mês de uma série espirituais. Você aprendeu bastante sobre hábitos espirituais? É muito bom, né, aprender sobre isso, praticar é melhor ainda. Então nós estamos terminando essa série desse mês falando sobre hábitos espirituais, e eu tenho aqui hábitos espirituais que nos traz uma vida inteira para Deus. Em nome de Jesus, que a sua vida seja para o Cordeiro de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler Colossenses, capítulo 1, Colossenses, capítulo 3, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o 17. São vários versículos, mas só a leitura aqui já é uma pregação poderosa para nós. A palavra de Deus é extraordinária, né, irmãos? Incrível. Você é fã da palavra de Deus, sim ou não? Eu também, eu amo a palavra de Deus. Só queria saber mais, poder estudar mais, ser mais disciplinado. Mas estamos aprendendo, não é verdade? Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 17. Posso ler? Quem achou, dá um glória a Deus. Amém. Vamos lá. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Difícil isso, né, irmãos? Porque morrestes, e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nova vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não podeis haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos coração, ao qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos
aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele a graça de Deus Pai. Vamos orar? Ó Deus eterno, maravilhoso e poderoso, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que o Senhor é soberano neste lugar, Pai. Teu é a honra, a glória e o poder, ó Deus. E nós somos apenas os Teus filhos, os Teus servos, ó Pai, querendo... Fala com a Tua igreja, meu Deus. Fala com o Teu povo. Eles te pertencem, Senhor. Eles carregam sobre si o sangue do Cordeiro, Pai, que não foi derramado em vão, Pai, antes da fundação do mundo. O seu propósito eterno nos alcançou, Senhor, e nós queremos continuar fazendo parte dele, Senhor. Por isso, nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada cristã, para que nós possamos andar não segundo a concupiscência da nossa vontade ou dos nossos olhos, mas segundo, Senhor, o beneplácito da Tua vontade. Eu te glorifico e te exalto nessa noite, Senhor, porque não há Deus como Tu, e nós, ó Deus, nos prostramos diante da Tua bondade para com o Teu povo. Abençoa a Tua igreja, fortalece os Teus filhos, ó Senhor, nos edifica para a eternidade. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Só a leitura desse texto já, Colossenses, é maravilhoso, né, irmãos? O apóstolo Paulo, de fato, verdadeiramente, ele provou das delícias e das maravilhas que só o Espírito Santo pode permitir que um homem desfrute. Verdadeiramente, ele conheceu o céu por dentro, estando na terra ainda, na carne. Ele experimentou verdadeiramente um conhecimento assim extraordinário. Só repassando o que nós estudamos nesses dias, amados, só para relembrar, o que são hábitos espirituais? Segundo tudo aquilo que nós vimos nesses dias aí, vimos e ouvimos. Então, só para relembrar, hábitos espirituais são práticas consistentes e rotineiras, como a oração, o jejum, a leitura bíblica, a adoração, a contemplação, a meditação, projetadas para cultivar o crescimento espiritual e fortalecer o relacionamento com Deus. Então, resumidamente, de tudo que nós ouvimos e aprendemos, eu cheguei nessa conclusão aqui, que os hábitos espirituais, eles são, ele consiste em práticas, né? Não aleatórias, não de vez em quando, mas práticas rotineiras, sistemáticas, de oração, de jejum, de leitura bíblica, de adoração, de contemplação do belo, de tudo aquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, da meditação das Escrituras, muito mais outras coisas, né? Mas aqui a gente, de forma resumida, colocamos que são projetadas para cultivar o crescimento espiritual e fortalecer esse nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos fazer dos hábitos espirituais uma ponte para que nós possamos se relacionar com o nosso Deus, amados. O nosso Deus sempre desejou, por toda a eternidade, antes da fundação do mundo, ter um povo para si, para se relacionar com esse povo e para habitar no meio desse povo, né? Essa é a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. É lógico que isso demanda de nós esforços, demanda de nós tempo. Estudando, eu vi uma frase que eu achei muito legal do A.W. Tozer, que ele fala assim, o homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. Então, o relacionamento com Deus, a prática desses hábitos vai nos demandar tempo. Não vai ser uma coisa assim rápida, just in time, que nem diz o americano, justo tempo. Não.
vai ser coisas que nós vamos precisar gastar tempo com isso, mas é muito importante que a gente destine tempo para isso, irmãos, porque eu estou certo que a vida espiritual é muito mais importante, o desenvolvimento dela é muito mais importante do que qualquer coisa que nós possamos vir a buscar a desenvolver na nossa vida comum. Eu pudesse acrescentar alguma coisa na fala dele, ainda eu colocaria, o homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, colocando em prática os hábitos espirituais. Amém? Então a gente precisa demandar tempo para conseguir construir um relacionamento com Deus através dessas práticas. O texto que nós lemos aqui, amados, em Colossenses, escrito pelo apóstolo Paulo, ele fala exatamente disso, de uma forma assim, intrínseca nos textos. Ele mostra a necessidade desses hábitos, dessas práticas. Ele reforça isso. No livro de Colossenses você consegue analisar, se você ler o texto com calma, tranquilamente, você consegue ver a aplicação dos hábitos, né? E ele diz ali, logo no começo da carta, ele está escrevendo para os Colossenses, né? Uma igreja fundada ali por Epáfras, que traz algumas informações para ele, e o Epáfras diz para ele assim, Paulo, os colossenses estão se afastando de Cristo, os colossenses estão deixando os hábitos espirituais de cultuar, de estudar, de santificar, de ler a palavra. Obrigado, irmã. Obrigado, viu? Deus abençoe. Estão deixando esses hábitos, né? Inclusive eles estão ali, se você ler o começo da carta, ele vai dizer que os colossenses, eles estavam inclusive fazendo culto aos anjos. Então eles estavam se afastando totalmente da prática cristã que Paulo ensinou, que Epáfras estava instruindo ali a igreja de Colosso, a igreja dos colossenses. Sabe que uma prática fora das Escrituras vai nos afastar do amor de Deus, vai nos afastar de Jesus Cristo, vai nos afastar do Espírito Santo e vai nos afastar do propósito de Deus, amados. Nós precisamos ter as práticas alinhadas com a vontade de Deus. Paulo, ele mostra, logo no começo da carta, para os colossenses, e mostra para mim, mostra para você, que o único culto que nós devemos fazer é o culto a Jesus Cristo. Ele traz Jesus como centro dessa carta. Ele traz Jesus na centralidade da carta. E notoriamente, a centralidade das nossas vidas. Jesus, amados, nós construímos várias coisas, estamos aqui buscando várias coisas, mas nós precisamos nos atentar rapidamente, como o apóstolo Paulo se atentou, que o centro da nossa vida, o centro da nossa vida é Cristo. É por Ele que nós vivemos, o propósito da nossa vida é para servi-lo, é para adorá-lo. Tudo é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele está no centro e Ele traz logo de cara esses versículos do capítulo 1, que eu não posso deixar de ler, porque são capítulos assim que poderosos, que Ele revela para essa igreja. Quem de fato é Cristo, quem de fato é o Senhor, a quem nós estamos servindo, a quem nos atraiu, e ele não mostra Cristo crucificado, cuspido, ou com uma coroa de espinho, não, ele mostra Cristo poderoso, antes da fundação do mundo, e depois também, um Cristo glorificado, um Cristo, construtor, um Cristo criador, um Cristo Senhor de todas as coisas, é a esse Deus que vós serviste, querido. Ele vem falar assim a partir do capítulo 15, é a imagem, ele, está falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, ou seja, seja o governo da terra, que é por tronos ou soberania, ou por principados e potestades, que são o governo das regiões celestiais, ou seja, Cristo governa tanto os governos da terra, quanto governa também os governos do céu. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele, ou seja, nada foi criado por acaso, tudo que nasceu saiu dele. É esse Deus que o apóstolo Paulo diz para os colossenses, é esse Deus que vocês estão servindo, é Ele que está no centro da sua vida. Então, Ele despertou vocês para uma vida espiritual,
Nada pode ser mais importante do que o cultivo, a prática, a busca e o conhecimento nessa vida espiritual em Cristo Jesus, entende? Ele fala no capítulo 1 ali sobre a centralidade de Cristo, no 2 ele vai falar dos falsos ensinos, ele vai falar dos rudimentos do mundo. Aí no 3 que nós lemos agora, ele traz no texto os hábitos espirituais, que não são um conjunto de regra, porque se fosse um conjunto de regra, seria o judaísmo, que eles tentavam fazer o que a lei mandava, para que o corpo na prática, pelo lado externo, mostrasse algo que de fato eles não eram. Mas os hábitos espirituais, queridos, eles falam que é a manutenção diária da vida espiritual, constante para aqueles que tiveram um novo nascimento, como o André disse aqui na ministração, aqueles que nasceram de novo. Então, no capítulo 3, ele começa dizendo, portanto, que quer dizer o quê? Olha, tendo visto isso que eu disse, está vendo isso que eu falei? Com base nessa ideia que eu trouxe, nessas orientações que eu falei, ele fala, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, ou seja, se vocês ressuscitou com Cristo, então significa o quê? Vocês nasceram de novo. Ressuscitar com Cristo é o novo nascimento. Então ele está falando, Colossenses, se vocês nasceram de novo, porque ressuscitar com Cristo, amados, é o que ele disse lá em Romanos, no capítulo 6, que nós somos sepultados. Vimos o batismo aqui, maravilhoso, domingo, né? Nós somos sepultados com Cristo para a morte. E ressuscitado pelo poder de Deus, para que nós andemos em novidade de vida. Então, se vocês ressuscitaram com Cristo, obviamente que vocês nasceram de novo. Agora vocês têm uma vida espiritual, aonde a atenção sua, primária, particular, a primeira, não é o foco aqui na terra, é o foco nas coisas do alto. É por isso que ele fala, então, buscai as coisas do alto. Aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai as coisas do alto. E é muito interessante que ele fala assim, ó, se fostes ressuscitados. Eu estava meditando nisso, irmãos, que é um dos hábitos espirituais, meditar na palavra de Deus. Eu estava meditando nisso, e assim, a gente vai passando a vida cristã, vai passando batido umas coisas na nossa vida. É assim, eu vou falar de uma coisa que não está na Bíblia, entendeu? Mas você juntando as coisas assim, meditando, você consegue... Será que eu falo isso? Subentende-se, é isso que acontece, sabe? Você consegue conectar, mas depois você vai sair falando que eu preguei coisa que não está na Bíblia. Será que eu corro esse risco? Eu falo ou não? Posso falar? Não está escrito isso, mas você entendendo os textos, assim, você medita, você viaja. Por isso que a Bíblia é incrível. Assim, ó, diz assim, ó, se fosse ressuscitado com Cristo, então significa, irmãos, que Cristo de fato morreu. O Filho de Deus, ele veio nessa terra e ele morreu, porque só pode ressuscitar quem morreu, amém? E ele morrendo, naturalmente, ele mesmo disse que ele veio para fazer com que as Escrituras se cumprissem. Então, naturalmente, ele seguiu o mesmo caminho de todos aqueles que morrem. Ele morreu em carne, é por isso que a ressurreição demorou 3 dias, entre o primeiro dia e o terceiro, passou algumas coisas que aconteceu aqui que a gente não sabe muito bem. Mas a gente fica pirando, viajando na maionese e nas escrituras, você começa a conectar as coisas. Então assim, subentende-se, pode ser, na nossa meditação, não está escrito isso, não estou inventando heresia, mas olha que tremendo, ele morreu de fato, e ele ressuscitou no terceiro dia. Por que ele ressuscitou? Porque o poder de Deus estava sobre ele, e é esse mesmo poder que está sobre a minha vida e sobre a sua. Poder para ressuscitar, olha que coisa poderosa, irmãos, que está sobre a minha vida e sobre a sua. Lá no Velho Testamento tem um profeta, que caíram no túmulo dele, já, pum, ressuscitou. Então é o mesmo poder da ressurreição, está sobre Cristo, está sobre nós. Eu meditando, eu falei, nossa, quem morre vai para o seio de Abraão, segundo a parábola, né? A parábola lá do rico e do Lázaro falou que o justo vai para o seio de Abraão, né?
e o rico foi para um outro lugar muito ruim lá, que não quero nem falar onde que é. Então, tem o seio de Abraão, aonde recepciona aqueles que morreram. Irmãos, eu comecei a meditar, você imagina Jesus chegando lá no seio de Abraão. Pensa, Abraão está na porta, esperando, recebendo aqueles que vão herdar a salvação, está esperando o Messias. Eu fiquei imaginando Abraão na porta ali, porque Jesus contou a parábola do filho pródigo, e ele disse que o pai espera na porta, e Abraão é o pai Abraão, sim ou não? Então eu imaginei que Abraão estava na porta. Você imagina Jesus chegando, irmão? Abraão, não sei se ele está esperando o Cristo vir ali, mas você imagina o Cristo ressuscitado ali, com glória, porque ele ressuscitou com poder e glória. Ele chegou ali, o poder e glória. Você imagina Abraão na porta, na hora que recebe ele. Eu imaginei Abraão fazendo igual os anjos lá na visão de Isaías. Já baixou a cabeça, porque aqui na terra os reis, né, nas monarquias, quando eles vão nos lugares, o povo se curva, se prostra. Eu já imaginei Abraão, na hora que ele viu Jesus, ele já baixou assim, ele fez igual os anjos. Os anjos já cobriam assim, não, a face, né, já cobria os pés. As outras asas eles ficavam batendo assim. Eu imaginei Abraão já fazendo assim, meu Senhor. Estou falando para você entender o que é o poder de Deus na nossa vida. Abraão já falou, meu Senhor, eu não sou digno de te receber aqui na minha casa. Sabe aquele espírito do romano, do centurião romano? Eu não sou digno de te receber aqui na minha casa. Eu acho que é o Espírito Santo que falou naquele centurião romano, cara. Que fé é aquela, meu Deus. Só pode ter gerado no Espírito aquilo. Eu acho que Abraão falou a mesma coisa. Falou, Senhor, eu não sou digno de te receber aqui. Eu imaginei Jesus olhando para Abraão assim, e falando para Abraão assim, como ele falou para João Batista. Importa que se cumpra as Escrituras, Abraão. Deixe assim. E eu imaginei também ele falando para Abraão assim, mas eu não vou ficar aqui, Abraão. Eu preciso descer lá embaixo, porque eu tenho que arrebentar um grilhão lá embaixo, da morte, e eu tenho que resgatar aquilo que Satanás roubou, que é do meu pai. Mas o meu pai me constituiu e me deu todas essas coisas. Eu vim aqui, mas eu não vou ficar aqui, Abraão. Eu só vim trazer ele aqui, ó. Entra para o gozo do seu Senhor. Aí entra o ladrão da cruz. Aí Jesus, irmão, aí Abraão fala assim, Senhor, mesma coisa que Ananias. Eu viajando na palavra, isso não está na Bíblia, eu estou meditando nas Escrituras. Abraão falando a mesma coisa que Ananias falou para o Senhor quando ele falou assim, vai lá orar por Paulo. Senhor, esse homem era o ladrão, Senhor. Esse homem roubou o teu povo. Como é que o Senhor vai deixar ele entrar aqui? Você entende o que é o poder de Deus, a misericórdia e a graça sobre as nossas vidas? Como é que você vai deixar ele entrar aqui, Senhor? Imaginei Abraão falando isso. Eu imaginei, irmãos, Jesus respondendo da mesma forma que ele sempre respondeu para quem respondia bem as coisas. Ele falava, respondeste bem, Abraão. Ele falou isso para a mulher samaritana, né, para o doutor lá da passagem do samaritano, do bom samaritano, né, respondeste bem. Mas, Abraão, é necessário que se cumpra as Escrituras. Irmão, nós precisamos viver de modo que as Escrituras se cumpram na nossa vida. As Escrituras, ela tem que se personificar em nós. Amém? Nós precisamos fazer com que todas as Escrituras se cumpram em nós, querido. Porque eu imaginei Jesus falando, é necessário que se cumpra as Escrituras. É necessário que todos saibam que eu sou um bom pastor. É necessário que todos saibam que eu sou a porta das ovelhas e que eu dou a vida pelas ovelhas. Que eu sou a ressurreição, o poder de Deus para todo aquele que nele crê, Abraão. É necessário que todos saibam que eu sou o caminho, a verdade e a vida, Abraão. E eu imaginei ele falando para aquele ladrão, entra no gozo do seu Senhor.
Porque o poder que está sobre Cristo, irmãos, é para Ele viver em glória e levar outros a viver em glória. É o mesmo poder que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você tem autoridade na terra para viver uma vida espiritual, para desfrutar já da glória prometida por Deus. Não é lá na eternidade não, é já, porque vós já ressuscitaste com Cristo. Autoridade para viver já uma vida de glória, e não só isso, levar outros também a viver uma vida de glória, vendo o Pai, desfrutando de tudo que o Pai é e tudo que o Pai tem. Mas nós precisamos focar naquilo que é espiritual, naquilo que é do alto, porque enquanto nós ficamos se distraindo com as coisas aqui de baixo, as coisas aqui de baixo nos arreda, nos prende, nos faz apequinar diante do conhecimento de Deus, amados. Você vê que nós somos crentes, nós somos cristãos, vem uma notícia ruim, a nossa perna treme. A Bíblia diz que Abraão, ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos. Conhecia o poder de Deus e tudo aquilo que Deus pode fazer, querido. Que nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que os seus olhos se abram para tudo aquilo que Deus ainda pode fazer na tua vida. E eu desejo que Deus faça grandes coisas, sinais, prodígios e maravilhas na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Porque o Senhor ainda tem essa vida para mim, e o Senhor tem essa vida para você, eu creio em nome de Jesus. Eu coloquei aqui a graça nos proporciona um novo nascimento, irmão. Nós ressuscitamos com Cristo. Isso é graça. Isso é um ato de Deus. Não depende de nós, é uma ação unilateral do Senhor. Mas os hábitos espirituais nos proporcionam permanecer e crescer espiritualmente em Cristo Jesus. Nós precisamos ter essas práticas, porque nós precisamos crescer, permanecer e crescer no conhecimento de Cristo Jesus, amado. Deseje isso de todo o seu coração, porque os hábitos espirituais, de forma diária, de forma constante, de forma reiterada, ele possui efeitos na nossa vida poderosos no Senhor. Quando você pratica os hábitos espirituais, ele tem um efeito na carne, tem um efeito no espírito também. O apóstolo Paulo deixou no texto escrito, no capítulo 3, 5, ele deixa claro qual que é o efeito dos atos espirituais na carne. O que produz em mim? E o que produz em você? O que é os hábitos espirituais? O que acontece comigo na prática? Na prática. Sabe o que acontece? Ele falou aqui, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Os hábitos espirituais faz com que essa natureza nossa, que é terrena, que é inclinada para o pecado, que não quer saber de Deus, que quer se afastar do Senhor, que não quer obedecer ao Senhor, faz com que essa natureza nossa venha morrer, venha minguar. Entende? Esse é o efeito que acontece com aqueles que têm vida espiritual. Quem tem vida no espírito, abate a carne. A carne é abatida naturalmente, e com isso vai embora a prostituição, pureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Ele continua dizendo, todas essas coisas vão embora, porque a carne está sendo mortificada pela prática constante da vida no Espírito. Entende? Já no Espírito, o que acontece? Ele fala no 3,12 assim, ó, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, ternos de afetos e de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Olha o efeito na vida do Espírito. Enquanto a carne morre com os hábitos espirituais, o Espírito vivifica. E você começa a praticar a natureza divina de Deus. E aquela vontade sua de ir para o céu, eu quero ir para o céu, já não existe mais tanto. Porque na verdade você quer trazer o céu para a terra. Você quer materializar no seu meio e nas suas relações a natureza divina de Cristo. Porque ele pede para ter misericórdia, para ter amor, para ter longanimidade, não é parar com Deus, mas para com aqueles que você se relaciona. Porque quando você faz isso, você manifesta a natureza divina de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Então não adianta eu ser um poliglota das Escrituras. Eu já li isso, já fiz aqui. É tudo isso muito bom e necessário, faça mesmo, amados. Mas deixa eu te falar, nada adianta se a natureza de Cristo não estiver crescendo em nós, e o caráter de Cristo não estiver sendo moldado em nós, e se nós não estivermos dando respostas. Não é ações não, são reações. Como você reage quem te maltrata? Você tem misericórdia? A misericórdia é que ele fala assim, ó, sejais misericordiosos. Sabe o que é misericórdia? É você ter o direito de dar um castigo para alguém e não dar. Quando você faz isso, você manifesta o caráter de Cristo. Porque Cristo é misericordioso. Ele teve misericórdia de mim e Ele tem misericórdia de você. E é por isso que nós estamos aqui, queridos. Estamos aqui não é porque somos bons, ou porque fazemos alguma coisa bem, ou porque temos algum dom. Nada disso, irmão. Nós estamos aqui porque um Deus de amor deu o seu Filho por misericórdia de nós. A misericórdia é diferente da graça. A graça é você conceder o favor para alguém que não merece. A misericórdia é alguém que merece o castigo, mas você não dá. Entende? A vida espiritual produz isso em mim e em você. Por que ele fala para você ter misericórdia um com o outro, para você perdoar um outro? Porque nós estamos em relações humanas, e o desgaste, todo relacionamento tem desgaste. Vai ter um dia aí que eu vou falar alguma coisa para você, você não vai gostar. Acho que acontece sempre isso, né? Vai ter um dia que alguém vai pisar no seu pé, você não vai achar, você não vai gostar. Mas ele não está preocupado com a sua ação, ele está preocupado com como que você reage a isso. Como que você reage? Você vira a cara? Não falo mais. Não. Como que você reage? Qual que é a nossa reação? A nossa reação deve ser a mesma reação que Cristo tem, irmãos. Porque nós estamos nele e devemos ser achados nele. E sabe como que Cristo reagiu a nós, ao nosso pecado, ao nosso desprezo, ao nosso descaso com as coisas sagradas e santas? Com amor e misericórdia, nos dando muito mais do que nós merecemos. Por que deveremos fazer diferente com nossos irmãos? Jamais, queridos. Devemos reproduzir entre nós a mesma atitude que havia em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Ele fala em Tessalonicenses no capítulo 2, entretanto, devamos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na fé da verdade. Desde o princípio para quê? Para você ser famoso, para você ser rico. Não, para você ser salvo. O propósito do homem é ser salvo. O propósito do homem é ser a semelhança de Cristo Jesus. Então, logo, amados, devemos gastar muito mais energia nessas coisas do que em outras que só produz a lascívia da nossa carne, a vaidade da nossa carne. É isso que Paulo está recomendando para os colossenses. Os hábitos espirituais possuem um objetivo, eles possuem uma finalidade que está demonstrada também nessa carta. Já vou encerrar. Está demonstrado também nessa carta, querido. Olha aqui o objetivo, a finalidade dos hábitos espirituais. Para que Deus quer que nós venhamos praticar a palavra? Para que Deus quer que nós venhamos imitar a Cristo? Para que, irmão? A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Não é no Senhor, não. É do jeito que ele viveu. Do jeito que ele andou. Modo digno do Senhor. É o jeito que ele andou, devemos nós também andar. Em misericórdia, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros. Estamos com dificuldade de fazer isso? Precisamos praticar mais hábitos espirituais para que a natureza de Cristo cresça em nós e a nossa carnalidade seja abatida para a glória do nosso Deus. Amém? Quando nós fazemos jejum, é exatamente isso que acontece. A sua carne, ela vai sendo abatida. A vontade da sua carne, apesar que eu creio também que o jejum trabalha como libertação. Se a pessoa jejuar mesmo um período muito longo, eu acredito que ela é liberta de muitos prazeres que carrega na vida na carne. Eu acredito nisso, mas não está escrito e também não vou avançar muito nisso, mas eu acredito que o jejum tem essa força de abater a nossa carne para que nós sejamos
desarraigado do pecado. Porque a graça, ela faz exatamente isso, ela estanca o fluir do pecado e jorra o Espírito para a vida eterna. Amém, queridos? Por isso que o apóstolo Paulo fala para mim e para você, foque nas coisas do alto, olhe para o alto, busque as coisas do alto, porque nelas, em Cristo Jesus, nós temos um poder na nossa vida tremendo, irmãos. É o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor aqui, se pudesse colocar de pé em nome de Jesus. Nós vamos ungir a igreja para que nós possamos orar, amém? A conclusão dessa noite da palavra de Deus, na prática, a vida espiritual que nós temos em Cristo Jesus, ela é a vida que de fato vai nos proporcionar uma vida nova, vai nos proporcionar a vida de Deus, a vida do Senhor, essa vida que flui dele que é a videira. Deus tem ação unilateral para nos conceder essa vida pela graça, mas nós, pelas práticas espirituais, pelo esforço, pelas lágrimas, nós semeamos no Espírito, amados, e vamos colher no Espírito, amém? Vamos crescer espiritualmente para a glória de Deus, porque o Senhor quer muito mais de nós. O Senhor quer que nós pratiquemos nas nossas relações pessoais a natureza, a impressão de verdadeiramente o que Cristo é, o que Deus é. E o que Deus é, amados? Deus é amor. Deus é amor. Não amor como o mundo prega aí, esse amor que as pessoas têm relação íntima e falam, está fazendo amor. Não, isso não é amor, irmão. Isso não é amor. O amor está deturpado, porque o amor é Deus. Deus é amor. Só que Deus trancou a arca de Noé pelo lado de fora, mesmo ele sendo amor. Quando alguém fala algo para você se salvar, essa pessoa te ama, sabia? Mesmo que você não goste. Isso é amor. Quando alguém prega para você, isso é amor. É o amor de Deus. Eu queria chamar aqui os pastores para a gente ungir a igreja.